Durante séculos, a pergunta foi sempre a mesma: para onde foram as tribos perdidas de Israel? Mas essa pergunta parte de um erro. Porque o que aconteceu com Israel do Norte não foi um desaparecimento misterioso. Foi um processo histórico, documentado, repetido com outros povos e extremamente eficaz. Israel não caiu de uma vez. Não houve uma última batalha decisiva. Não houve um retorno organizado. Houve algo diferente. Um reino inteiro foi desmontado pouco a pouco, até que sua identidade deixasse de existir. Para entender isso, é preciso voltar ao momento em que Israel se divide em dois reinos distintos. Não apenas por razões espirituais, mas por fatores geográficos, econômicos e estratégicos. Ao norte, um território fértil, atravessado por rotas comerciais vitais, exposto às grandes potências da época. Ao sul, uma região menor, mais isolada, com Jerusalém como centro religioso e cultural. Essas diferenças moldaram decisões políticas, influenciaram alianças, redefiniram a forma como cada reino se relacionava com Deus, com o poder e com o mundo ao redor. Os reis do norte tomaram decisões que faziam sentido do ponto de vista estratégico. Mas essas decisões tiveram consequências profundas. Quando a Assíria entra em cena, ela não age como os impérios que vieram depois. Ela não conquista apenas para dominar territórios. Ela conquista para apagar povos. E foi exatamente esse método que fez com que 10 tribos de Israel deixassem de existir como nação, sem deixar um caminho de volta. No final deste vídeo, você vai entender por que Judá voltou do exílio babilônico e por que Israel do Norte nunca voltou. Após a morte de Salomão, Israel não se fragmenta apenas por orgulho ou disputa de poder. O que acontece ali é uma divisão estrutural. Esse momento é registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. O território que antes funcionava como um reino unificado passa a operar como dois sistemas completamente diferentes. Ao norte, forma-se o Reino de Israel, uma região ampla, fértil, economicamente ativa e atravessada por rotas comerciais estratégicas que ligavam o Egito à Mesopotâmia. Essas rotas não transportavam apenas mercadorias, transportavam ideias, culturas, influências políticas e pressões externas constantes. O norte estava exposto, geograficamente aberto, economicamente integrado ao mundo ao redor. Isso significava prosperidade, mas também vulnerabilidade. Ao sul surge o Reino de Judá, um território menor, mais montanhoso, com menos acesso direto às grandes rotas comerciais internacionais. Essa limitação econômica, paradoxalmente, produziu um efeito de isolamento. Jerusalém permanece como centro religioso, administrativo e cultural. O templo continua funcionando como ponto de coesão nacional e espiritual. A identidade do povo não depende apenas do território, mas de um eixo simbólico claro. Essas diferenças geográficas começam a moldar decisões políticas. O Reino do Norte precisava garantir estabilidade econômica, fluxo comercial e alianças estratégicas. Não podia depender de Jerusalém como centro religioso, porque Jerusalém estava em território inimigo. A solução encontrada pelos reis do Norte não foi improvisada. Foi estratégica. Eles criam centros religiosos alternativos, reorganizam o culto, redefinem símbolos, tudo para sustentar a autonomia política e econômica do reino. Do ponto de vista administrativo, fazia sentido. Do ponto de vista logístico, era eficiente. Mas essa ruptura produziu um efeito colateral irreversível: a fragmentação da identidade espiritual. Essa diferença de estrutura não gerou conflito imediato. Ela criou dois modelos de sobrevivência completamente distintos. Enquanto Judá preservava um centro, uma memória comum e uma referência contínua, o norte se tornava cada vez mais funcional e cada vez menos coeso. Essa diferença não causaria um colapso imediato, mas
prepararia o terreno para algo muito maior. Porque quando impérios se aproximam, não sobrevivem os reinos mais ricos. Sobrevivem os que sabem quem são. A partir desse ponto, o Reino do Norte passa a operar como um Estado que precisa se sustentar sozinho. Não apenas politicamente, mas simbolicamente. Os reis de Israel entendem algo fundamental. Um reino não se mantém apenas com exército e comércio. Ele precisa de centros de referência. Jerusalém não podia mais cumprir esse papel. Ela estava fora do território. Pertencia ao reino rival. É nesse contexto que o Reino do Norte começa a construir sua própria estrutura de poder. Não apenas religiosa, mas também administrativa. A capital passa a ser Samaria. A construção de Samaria como capital é descrita no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24. Samaria não surge como uma cidade qualquer. Ela é construída em uma posição elevada, defensável, com domínio visual do território ao redor. Uma cidade pensada para governo, controle e permanência. Ali se concentram o palácio, a administração e o poder político do reino. Samaria se torna o centro nervoso do norte. Mas uma capital, sozinha, não sustenta a identidade. Por isso, Jeroboão estabelece 2 centros religiosos estratégicos: Betel, ao sul, e Dan, ao extremo norte do reino. Essa decisão aparece de forma direta no primeiro livro dos Reis, do capítulo 12, versículos 26 a 30. Esses locais não são escolhidos ao acaso. Betel ficava próxima à fronteira com Judá, interceptando o fluxo de pessoas que tradicionalmente se dirigiam a Jerusalém. Dan funcionava como marco territorial, consolidando a presença religiosa no limite norte. Nesses pontos, são erguidos altares alternativos, associados a representações simbólicas, os bezerros de ouro. Não como uma rejeição completa ao Deus de Israel, mas como uma adaptação política do culto. O objetivo não era criar uma nova fé, era impedir deslocamentos que enfraquecessem o reino. O próprio texto bíblico registra esse raciocínio. No primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 26 e 27. Para que esse sistema funcionasse, era necessário planejamento, cidades acessíveis, controle de circulação, infraestrutura capaz de absorver grandes concentrações de pessoas. Nada ali era provisório. Samaria como capital, Betel e Dan como polos religiosos. Era um modelo desenhado para durar. Do ponto de vista administrativo, fazia sentido. Do ponto de vista logístico, era eficiente. Mas essa reorganização produziu um efeito profundo. A Bíblia descreve esse padrão repetido como os pecados de Jeroboão, especialmente no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, e no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Ao separar capital política, centros religiosos e memória espiritual, o Reino do Norte fragmenta sua identidade. A fé deixa de orbitar um eixo único. Ela passa a depender da estrutura estatal. Enquanto Judá preserva Jerusalém como capital, templo e referência simbólica contínua, o norte passa a depender do funcionamento constante do sistema. E sistemas funcionam até o dia em que deixam de funcionar. É nesse cenário de aparente estabilidade e fragilidade invisível que um império diferente de todos os outros começa a avançar pela região. Por décadas, o sistema do Reino do Norte não apenas se manteve de pé. Ele funcionou. As cidades estavam organizadas. O comércio fluía pelas rotas internacionais. Samaria permanecia fortificada. Betel e Dan cumpriam seu papel como centros religiosos acessíveis. Externamente, não havia sinais imediatos de colapso. Para o povo comum, a vida seguia. Havia festas, havia colheitas, havia movimento econômico, havia sensação de estabilidade. E é exatamente nesse cenário que o alerta se torna mais difícil de ouvir. Porque quando tudo parece funcionar,
A ideia de que algo está profundamente errado soa exagerada, desconectada da realidade, até inconveniente. É nesse ponto que a Bíblia insere a voz dos profetas. Homens como Amós e Oséias falam a um reino que não está em ruínas, mas em funcionamento. Eles não anunciam a queda de cidades já destruídas. Eles confrontam um sistema que parece saudável. Amós denuncia a injustiça social, a confiança excessiva na prosperidade e a ilusão de segurança. Oséias fala de infidelidade espiritual, de alianças políticas que substituíram a confiança em Deus. Mas essas mensagens não encontram eco, porque o sistema entrega resultados imediatos. E resultados visíveis tendem a silenciar advertências invisíveis. O culto acontece, as estruturas estão de pé, a capital governa, as fronteiras resistem. Tudo isso cria uma sensação perigosa, a de que o reino encontrou um novo equilíbrio. A Bíblia mostra que o erro do Reino do Norte não foi apenas desobedecer, foi reinterpretar sucesso como aprovação. Enquanto o sistema funcionava, as advertências proféticas pareciam desnecessárias. Enquanto as rotas comerciais estavam abertas, a fragmentação espiritual parecia um detalhe. Enquanto Samaria resistia, ninguém sentia urgência. Mas há um problema em sistemas que funcionam apenas enquanto estão intactos. Eles não ensinam o povo a sobreviver quando tudo é removido. A identidade do Reino do Norte estava amarrada à estrutura, à capital, aos centros regionais. A estabilidade política. Não havia preparo para o deslocamento. Não havia memória preservada fora do território. Não havia unidade espiritual capaz de atravessar o colapso. Os profetas enxergavam isso, mas o povo via apenas o presente. E o presente parecia seguro. Esse é o ponto mais perigoso da história do Reino do Norte. Não quando ele estava fraco, mas quando ele parecia forte o suficiente para ignorar os alertas. Porque quando o sistema funciona, a queda não é esperada. Ela apenas chega. Quando a Assíria entra em cena, o cenário muda completamente. Esse império não atua como os outros que aparecem na narrativa bíblica. A Assíria não conquista apenas para governar territórios. Ela conquista para desmontar povos. Seu objetivo não é administrar identidades existentes, é dissolvê-las. Antes que o primeiro exército atravesse as fronteiras, a Bíblia deixa algo muito claro. O Reino do Norte não foi surpreendido. Durante anos, Deus enviou advertências por meio de profetas. Homens como Elias, Eliseu, Amós e Oséias falaram diretamente ao reino. Confrontaram reis. Denunciaram a fragmentação espiritual. Alertaram sobre a falsa segurança produzida pelo sistema. Essas mensagens não eram genéricas. Elas apontavam exatamente para o problema central. Um reino que havia substituído identidade por estrutura. A Bíblia resume essa recusa de forma direta no segundo livro dos Reis, capítulo 17. O Senhor advertiu Israel por meio de todos os seus profetas e videntes, mas eles não ouviram. Quando o avanço assírio se intensifica, ele não acontece de uma só vez. Primeiro vem a pressão política, tributos, submissão forçada, dependência externa. Depois, as incursões militares. Cidades periféricas caem. Regiões estratégicas são tomadas. O território vai sendo esvaziado aos poucos, até que o cerco chega ao coração do reino. Samaria, a capital, é sitiada. A Bíblia registra que esse cerco se estende por anos. O reino resiste enquanto pode. As muralhas ainda estão de pé. A cidade ainda funciona. Externamente, pode até parecer resistência, mas internamente, o colapso já começou. Quando Samaria finalmente cai, não é apenas uma cidade que é tomada. É o último eixo de sustentação do Reino do Norte. No segundo livro dos Reis, capítulo 17, a Escritura descreve a queda da cidade e a deportação do povo de Israel. Mas o texto bíblico
não se detém na engenharia do cerco nem na força dos exércitos. Ele se concentra no método. As lideranças são removidas. Populações inteiras são levadas para regiões distantes do império. Outros povos são trazidos para ocupar a terra. Esse processo não destrói apenas casas e muralhas. Ele destrói pertencimento. O povo é separado, misturado, deslocado para ambientes onde sua língua, sua memória e sua prática religiosa não podem se sustentar coletivamente. O Reino do Norte, já fragmentado internamente, não consegue sobreviver a esse deslocamento. Sem um centro espiritual unificado, sem uma lei preservada como eixo nacional, sem uma identidade capaz de existir fora da estrutura estatal. A Bíblia não apresenta esse fim como um mistério. Ela apresenta como consequência. Consequência de um padrão repetido, do que a Escritura chama de os pecados de Jeroboão, mencionados no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, e retomados de forma conclusiva no segundo livro dos Reis, capítulo 17. A Assíria não precisou apagar a memória de Israel do Norte. Ela encontrou essa memória já enfraquecida. Por isso, quando Samaria cai, não há retorno organizado. Não há reconstrução tribal. Não há restauração nacional. O que resta são indivíduos espalhados, absorvidos por outros povos, sem estrutura suficiente para voltar como nação. Israel do Norte não desaparece em um único dia. Ele deixa de existir quando perde, pouco a pouco, as condições necessárias para continuar existindo. E é exatamente isso que diferencia sua história daquilo que ainda acontecerá com Judá. Depois da queda de Samaria e da deportação, o que acontece com o Reino do Norte não é silêncio imediato. É dissolução. O povo não é levado para um único lugar. Ele é espalhado. Grupos são deslocados para diferentes regiões do Império Assírio, separados uns dos outros, inseridos em culturas, línguas e sistemas religiosos completamente distintos, sem território comum, sem capital, sem templo, sem centros de referência. A Bíblia registra que outros povos passam a habitar a terra que antes pertencia a Israel do Norte. Povos trazidos de regiões diferentes, com costumes e deuses diferentes. Esse processo é descrito no segundo livro dos Reis, capítulo 17. O resultado não é apenas a ocupação da terra, é a substituição de identidade. Quando um povo perde a capacidade de se reunir, ele perde a capacidade de transmitir memória. Sem assembleias, sem genealogias preservadas, sem um culto central que funcione como eixo. Cada família passa a sobreviver de forma isolada. E identidades isoladas não sobrevivem por gerações. A língua se dilui. Os costumes se misturam. As histórias deixam de ser contadas como história comum e passam a existir apenas como lembranças fragmentadas. O que resta não é um povo organizado, mas indivíduos assimilados. A Bíblia não acompanha o destino dessas pessoas uma a uma. E isso é intencional, porque o ponto da narrativa não é rastrear indivíduos, mas mostrar o que acontece quando uma nação perde sua estrutura espiritual. O silêncio que se segue não é ausência de informação, é ausência de continuidade. Israel do Norte não deixa de existir por esquecimento divino. Ele deixa de existir por dissolução histórica. E é aqui que a diferença com Judá começa a se tornar evidente. Judá também será levado ao exílio. Judá também perderá a terra. Judá também verá Jerusalém cair. Mas Judá levará consigo algo que o norte não levou: uma lei escrita, uma tradição preservada, uma memória coletiva organizada. É isso que permitirá o retorno. É isso que explicará por que, depois do exílio babilônico, Judá e Benjamim voltam, enquanto o Reino do Norte permanece como advertência histórica. Não como mistério, mas como consequência.
O que acontece com Judá, alguns anos depois, parece semelhante à primeira vista. Também há invasão, também há queda, também há exílio. Mas o resultado é completamente diferente. Quando a Babilônia avança sobre Judá, o reino não é dissolvido, ele é deslocado. Jerusalém cai. O templo é destruído. A elite é levada cativa. Mas a identidade não é fragmentada. A Bíblia descreve esse processo no segundo livro dos Reis, capítulos 24 e 25, e o aprofunda nos relatos proféticos. Diferente do que aconteceu com o Reino do Norte, o povo de Judá é levado de forma concentrada. Eles permanecem juntos, compartilham língua, preservam genealogias, mantêm a lei. Mesmo longe da terra, a identidade sobrevive. Profetas como Jeremias e Ezequiel falam a um povo em exílio, não para alertar sobre uma queda iminente, mas para preservar a memória e preparar o retorno. A escrita se torna eixo de sobrevivência. A lei passa a ser ensinada, copiada, guardada. A história é preservada. O exílio, nesse caso, não apaga. Ele purifica. A Bíblia registra que, após 70 anos, o retorno acontece. Esse retorno é descrito nos livros de Esdras e Neemias. Quando os descendentes de Judá e Benjamim voltam à terra, reconstroem Jerusalém e restauram o culto. O que diferencia Judá do Reino do Norte não é força militar, não é justiça política, não é mérito humano, é estrutura espiritual. Judá perdeu a terra, mas não perdeu a memória. Perdeu o templo, mas não perdeu a lei. Perdeu a cidade, mas não perdeu a identidade. Israel do Norte construiu um sistema que funcionava enquanto estava de pé. Judá preservou uma identidade que sobrevivia mesmo quando tudo caía. Essa é a diferença entre um reino que foi apagado e um povo que pôde voltar. E essa diferença não pertence apenas ao passado. Ela permanece como advertência. Porque estruturas podem ruir, sistemas podem falhar, cidades podem cair. Mas quando a identidade está ancorada em algo que não depende do sistema, ela atravessa o colapso e permanece.